Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Luciano Adley e nesta aula nós vamos responder a seguinte questão. Acompanhe. Você sabe como calcular a energia cinética de um corpo em rotação? Vá pensando aí que eu responderei já já. De volta com você e antes de começarmos, peço que assista ao vídeo até o final e, se gostar, não esqueça de deixar o seu like. Combinado? Então, vamos à aula. Acompanhe. Para respondermos à nossa pergunta, é necessário escolhermos um objeto modelo. O nosso objeto modelo será, nesse caso, uma haste H muito delgada, muito fininha. Seu diâmetro é bem menor que o seu comprimento total, que vale L. Essa haste tem massa M e ela gira ao redor de um eixo que passa pelo seu centro de massa aqui indicado. Ela está girando, portanto, no sentido anti-horário, num plano, digamos, horizontal. E o valor de sua velocidade angular de rotação ao redor desse eixo que passa pelo centro de massa vale ômega. Muito bem. Então, como calcular a energia cinética do movimento da barra? Você se lembra? Energia cinética de uma partícula nós sabemos calcular. Por isso, ao invés de pensarmos em todo o comprimento da barra, inicialmente vamos pensar apenas em um elemento desse comprimento, ou seja, um pedacinho do comprimento L da barra. Esse pedacinho, de maneira rigorosa, nós vamos chamar de elemento de massa diferencial dm. Muito bem. Para esse elemento, nós podemos calcular a energia cinética, mas para isso é necessário que nós, primeiramente, o localizemos. Vamos localizá-lo medindo a distância que vai do eixo de rotação até a posição efetiva do elemento. Nesse caso, vamos considerar que essa distância vale R, R minúsculo, Rzinho. Muito bem. E quanto ao comprimento desse elemento? O comprimento nós vamos definir como sendo comprimento diferencial dr. Bem, esse elemento de massa, dm, cujo comprimento é dr e que se encontra a uma distância r do eixo de rotação, ele tem movimento. O seu movimento é um movimento linear. Ele tem, portanto, uma velocidade linear que nós vamos indicar por v. Conhecemos, então, sua massa dm, sua velocidade v. Com isso, se tomarmos o elemento de comprimento tão pequeno quanto queiramos, podemos usar a expressão para a energia cinética de uma partícula. Você se lembra? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Dessa maneira, então, chamando a energia cinética do nosso elemento de massa de dE, teremos dE igual a massa do elemento, dm, velocidade linear do elemento ao quadrado dividido por 2. Lembrou-se? Muito bem, mas veja que o dado físico fundamental do nosso problema é a velocidade angular de rotação de toda a barra. A relação entre v e ômega, sim, nós já conhecemos. Veja lá, sabemos que v, velocidade linear, é igual a ômega, velocidade angular, vezes r. Muito bem, substituindo na nossa expressão para a energia do elemento de massa dm, teremos dE igual a dm. No lugar de v, substituímos ômega r, e isso aparece, claro, ao quadrado. Desenvolvendo, ficaremos com dE igual a meio de ômega quadrado r quadrado dm, nossa expressão número 1. Então, note aí, esse valor de dE é a energia cinética do nosso elemento de massa dm, de apenas, portanto, uma pequena porção da barra. E como podemos, a partir disso, calcular a energia cinética de toda a barra? Bem, vamos usar a expressão número 1,
e um conceito que você certamente viu lá no seu curso de cálculo. Para obtermos o valor da energia cinética de toda a barra, deveremos fazer o somatório de todos os valores elementares de energia, ou seja, de todos os dE. Esse valor total, esse somatório, nós vamos indicar com E maiúsculo. E como fazer esse somatório de maneira concreta? Você se lembra? Exatamente, é através da integral. Portanto, a energia cinética total de rotação da barra será a integral, que traduz o somatório de dE, feito em toda a extensão do comprimento da barra. Portanto, utilizando o nosso valor dE da expressão número 1, teremos lá energia total de rotação da barra igual a integral, veja, meio ômega quadrado R quadrado dm. Isso devendo ser calculado ao longo de todo o comprimento da haste H. Perfeito? Outro detalhe importante, vamos destacar aqui. Meio é um fator constante e ômega, nesse caso, é uma propriedade do giro angular de toda a haste. Ômega não depende de um dm particular. Por isso, podemos considerar meio e ômega quadrado como fatores constantes, e eles deixam o integrando. Dessa maneira, veja lá, o valor da energia total será meio de ômega 2 integral de R ao quadrado dm. Então, note que essa é a integral efetiva que deveremos realizar. Vamos escrever essa relação de uma forma mais genérica. Observe aqui na nossa expressão número 2. Energia de rotação é igual a meio ômega 2. E vamos colocar a nossa integral de R2 dm entre parênteses e destacada. Exatamente por quê? Porque ela traduz uma propriedade muito importante dos objetos em rotação. Essa propriedade nós a definimos pela relação 3. É o chamado momento de inércia I da nossa haste no exemplo que estamos tratando. Portanto, o momento de inércia I da haste que nós modelizamos é a integral de R2 dm calculada ao longo de todo o comprimento H da haste. Dessa maneira, se soubermos o valor da integral, que corresponde ao chamado momento de inércia, já resolvemos o nosso problema. A energia cinética de rotação será meio vezes I ômega ao quadrado, velocidade angular ao quadrado de rotação. Pois bem, e como calcular, então, esse momento de inércia? Efetivamente, como obter o valor da integral número 3? Vejamos como fazer, acompanhe. Para isso, nós temos que, primeiramente, veja lá, tratar do elemento diferencial dm, uma vez que o nosso integrando envolve R, que varia ao longo da barra. Então, a primeira pergunta é, como expressar, como exprimir o elemento diferencial de massa dm em termos da coordenada R' que localiza esse elemento? Para fazermos isso, note aqui na nossa imagem número 1 no nosso esquema. Vamos pensar que a nossa haste é homogênea, ou seja, que ela tem uma distribuição uniforme de massa, de tal maneira que podemos fazer uma proporção entre comprimento e a massa nele contida. Então, podemos relacionar comprimento total L com a massa nele contida, assim como comprimento dr do nosso elemento com a massa dm nele contida. Em outras palavras, podemos fazer uma proporção e usarmos a regra de 3. Então, o comprimento total L da barra contém massa total m, na mesma proporção em que o comprimento dr contém massa dm. Lembra-se, regra de 3? Produto extremos e meios, ou, como vocês dizem, multiplicando cruzado. Nós obteremos LdM igual a m vezes dr. E daí, então, veja lá, podemos exprimir o elemento diferencial de massa dm, que queremos na nossa integral número 3. Teremos, então, dm igual a m dividido por L vezes dr.
Com isso agora, substituindo no integrando da integral número 3, teremos, veja lá, I igual a integral sobre toda a haste H de R² dme, massa total por comprimento total L dr. Muito bem. Lembre-se que m é um valor constante e L também. Massa total, comprimento total da haste. Podem deixar o integrando. E a nossa integral fica, então, m sobre L vezes integral de R2dr. Note que agora temos uma única variável no integrando, que é exatamente a variável radial R. Podemos, então, proceder à integração ao longo de toda a haste. Essa é uma integral definida, devemos conhecer os limites de integração em R. Para isso, vejamos na nossa imagem número 1. Vamos escolher a origem de R como sendo o centro de massa da barra. Portanto, a posição, a localização do centro de massa é R igual a 0. Então, temos que localizar os extremos da barra, o extremo à esquerda e o extremo à direita. Lembrando que a barra é homogênea de comprimento L, seu centro de massa se encontra no seu centro geométrico. Portanto, temos L sobre 2 à esquerda e L sobre 2 à direita. Dessa maneira, qual é a coordenada que localiza a extremidade esquerda da haste? Veja lá, R igual a menos L sobre 2. E qual será a coordenada que localiza a extremidade direita da haste? R igual a mais L sobre 2. Muito bem. Agora substituímos esses dois limites de integração para que possamos cobrir toda a extensão da nossa haste. Então, teremos m sobre L, integral do extremo inferior, menos L sobre 2, até o limite ou extremo superior, mais L sobre 2, de R² dr. Nossa integral agora definida número 4. Portanto, o problema passa a ser um problema de cálculo 1. Como resolvemos a nossa integral definida número 4? Para resolvermos essa integral, um detalhe muito importante. Note com bastante atenção a função a ser integrada. Veja lá, R² sendo integrada de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. R² é uma função par, que está sendo integrada num intervalo simétrico em relação à origem. Isso gera uma propriedadezinha. Nós podemos simplificar o cálculo dessa integral da seguinte maneira, veja lá. O fator m sobre L e note. Essa segunda expressão é equivalente matematicamente à primeira, para funções pares. Então, integrar R² dr de menos L sobre 2 a mais L sobre 2 é o mesmo que termos duas vezes a integral de R2 dr de 0 a mais L sobre 2. Isso é uma propriedade que facilita os nossos cálculos. Evidentemente, você pode desenvolver da forma original. Correto? Então, vejamos lá como fica a nossa integral definida número 4. Teremos 2m sobre L, integral de 0 a mais L sobre 2, de R² dr. Note aí, limite inferior 0, limite superior L2. E quem é o integrando? É um polinômio, é R². E você sabe qual é a primitiva de R². Usando a regrinha do polinômio, teremos então 2m sobre L, veja lá, primitiva de R² é R3R³ dividido por 3, com os limites de integração de 0 a L sobre 2. Vamos tirar 3 como fator comum nessa expressão, temos lá 2m sobre 3L, R3 com os limites 0 a L sobre 2. Agora, basta usarmos o teorema fundamental do cálculo, limite superior menos inferior, substituído aqui no termo R². E assim teremos, veja lá, 2m sobre 3L, limite superior L sobre 2² menos o limite inferior 0². Teorema fundamental do cálculo. E dessa maneira, veja,
Teremos 2/3 de m sobre L, que multiplica, veja lá, L sobre 2 ao cubo é L ao cubo dividido por 8. E aqui teremos 2 sobre 24. Simplificando, é 1/12. E assim, finalmente, obteremos a nossa expressão número 5, que nos dá o momento de inércia da haste em rotação, como modelizado há pouquinho, e igual a ml ao quadrado dividido por 12. M é a massa da haste, L o seu comprimento, e a expressão 5, portanto, nos dá o valor de I. Ora, esse valor de I é o suficiente para resolvermos o nosso problema. Lembra-se? A energia cinética total da barra, como mostramos, expressão número 2, depende de I. É exatamente I ômega quadrado dividido por 2. Aí você pergunta, mas e caso não tenhamos uma haste, como fazer? Aí nós precisamos conhecer para cada geometria os chamados momentos de inércia. O primeiro que nós conhecemos hoje na nossa modelização foi para uma haste de massa m, comprimento L, detalhe, que gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa, o cálculo que acabamos de fazer. Mas há outras possibilidades. Poderíamos fazer com que a haste gire em torno de uma das extremidades. Essa situação aqui modelizada, veja lá. Nesse caso, se refizermos o cálculo como há pouquinho nós desenvolvemos, obteremos que o momento de inércia para essa nova situação será I igual a massa da haste, seu comprimento ao quadrado, dividido por 3. Basta refazer aquela integral definida que fizemos há pouquinho. Nesse caso, os limites de integração seriam 0 e L, e você obterá, desenvolvendo o cálculo, ml2 sobre 3. Fica aí como exercício. Tente resolver e chegar nesse resultado. Pois bem, mas além de objetos como hastes, podemos ter outros muito interessantes para a modelização de problemas práticos de física e de engenharia. Por exemplo, um disco em rotação ou um cilindro em rotação. Ambos, digamos, de raio R. E essa rotação acontecendo ao redor de um eixo que passa pelo centro geométrico, centro de simetria desses objetos. Nesse caso, reproduzindo aquela integral que fizemos de R2dm para essa distribuição de massa com geometria cilíndrica, nós encontraremos a expressão seguinte para o momento de inércia. I de um disco ou cilindro cuja massa é m, cujo raio é r, será, nessa condição, I igual a mr quadrado dividido por 2, meio de mr2. Muito bem. E podemos ter também, evidentemente, geometria esférica. Dois casos importantes. O primeiro é esse que aqui aparece. Temos uma esfera sólida, uma bola maciça, que está girando em torno do seu eixo de simetria. Essa esfera tem massa m, raio r. Se calcularmos para ela a integral do momento de inércia, integral de R2 dm, encontraremos, veja lá, momento de inércia I igual a 2mr quadrado dividido por 5, ou seja, 2/5 de mr quadrado. E claro, podemos ter, enfim, uma esfera que seja oca. Vamos chamá-la de casca esférica. Então, para uma casca esférica de raio R, refazendo o cálculo da integral do momento de inércia de r quadrado dm, encontraremos I igual a 2mr quadrado dividido por 3, ou seja, 2/3 de mr quadrado. E caso a geometria do corpo seja outra, refazendo a integral de R2 dm, poderemos calcular o seu respectivo momento de inércia. Muito bem? Então, agora é a hora de generalizarmos a resposta para a nossa pergunta introdutória. Acompanhe. Veja lá. Primeiro passo para obtermos a energia de rotação de um determinado corpo é a nossa relação número 1. Devemos conhecer o seu momento de inércia, e isso sempre é feito como a integral de R quadrado dm em todo o volume da extensão do corpo, na qual a sua massa está distribuída.
Lembrando sempre do seguinte, propriedade fundamental: o momento de inércia aí de um determinado corpo depende da geometria da distribuição de massa desse corpo, lembra-se? Se é uma haste, se é um cilindro, se é uma esfera, um corpo de outra geometria. E também do eixo de rotação considerado. Lembra-se no caso da haste? Se o eixo for o seu centro de massa, o valor de I, o resultado dessa integral, é 1. Caso o eixo seja posicionado em outra localização, o momento de inércia também será modificado. Muito bem? Então, primeiro passo, relação número 1, conhecer o momento de inércia do corpo considerado. Segundo passo, aplicarmos aquela relaçãozinha lá, número 2, que nós obtivemos mais cedo. A energia cinética de rotação de um corpo será igual ao valor do seu momento de inércia vezes a sua velocidade angular de rotação ao quadrado dividido por 2. E ômega quadrado sobre 2, portanto. Viu aí, estudante? Então guarde, registre relações 1 e 2 fundamentais para resolução, modelização de problemas práticos de rotação em física e em engenharia em geral. Então é isso, estudante. E aí, gostou da aula? Lembra-se do nosso combinado? Então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!